pergunta que eu pretendo responder com esse vídeo é: como vejo estes dias? Como eu vejo os dias que estamos vivendo à luz das Sagradas Escrituras? A Bíblia nos fala em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, dos filhos de Isacar, que eram conhecedores das épocas para saber o que o povo deveria fazer. Hoje nós carecemos também de conhecer a época, os tempos que estamos vivendo, para saber como agir, como preparar a igreja. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, o Senhor, falando com o apóstolo João, disse a ele: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. 3 momentos. E já no capítulo 1, ele escreve as coisas que ele tinha visto. Ele viu o Jesus como pés como latão reluzente, olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a lã. Ele vai escrevendo. E no capítulo 2 e capítulo 3, ele escreve as coisas que são, ou seja, a carta que o Senhor mandou para que escrevesse às 7 igrejas da Ásia. E as coisas que depois dessas hão de acontecer, em Apocalipse capítulo 4, uma porta se abre do céu e o Senhor disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então ele viu as coisas que deveriam acontecer. Ao estar no céu, ele olha e vê os 24 anciãos. E os 24 anciãos não são uma categoria angelical, mas é uma representação da igreja de todos os tempos. Os 12 filhos de Jacó, Antigo Testamento, os 12 discípulos do Senhor Jesus, Novo Testamento, perfazendo então toda a igreja do Senhor de todos os tempos, que já estava no céu. E por que eu afirmo que esses 24 anciãos são uma representação da igreja? Bem, Jesus falou para a igreja que aqueles que vencessem estariam com ele sentado em tronos, teriam coroas na cabeça, vestes brancas, e exatamente assim nós vemos a igreja do Senhor, os 24 anciãos. Eles depositam as coroas diante dos pés do Cordeiro, mas ali estava a igreja. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nós começamos a ver a abertura dos selos. Então, nesse momento, a igreja já estava nos céus, quando os selos começam a ser abertos. E é por isso, então, que defendo o entendimento de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O capítulo 6 fala na abertura dos selos e uma intensidade cada vez maior. Cada selo que era aberto, cada trombeta que era tocado, cada taça que era derramada, falava de uma intensidade cada vez maior. Bem, é assim que vemos a palavra do Senhor, o entendimento que temos da palavra do Senhor. E como vemos os dias que estamos vivendo? Eu não posso ser dogmático para falar sobre isso, mas Mateus capítulo 24, no início ali, o versículo de número 8, ele fala sobre o princípio de dores. Princípio de dores, então fala o começo das dores. E penso que esses dias que estamos vivendo, ele prenuncia, ele anuncia, ele instaura esse princípio das dores. O que a igreja do Senhor está vivendo são o princípio das dores. Alguém poderia dizer, mas a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a igreja sempre passou por tribulação desde o começo da sua história. Verdade. A igreja sempre passou por tribulação desde o começo da história, mas nós não podemos confundir tribulação com a grande tribulação. A grande tribulação, a palavra do Senhor nos diz que nunca houve e nem jamais haverá. Então, a igreja do Senhor, a igreja fiel ao Senhor, ela será arrebatada antes do início do período da grande tribulação. Vivemos, então, os momentos que antecedem esse período da grande tribulação, e antes que a grande tribulação se inicie, a igreja do Senhor será arrebatada. Hebreus capítulo 9, versículo 28, a palavra do Senhor nos fala que Cristo aparecerá segunda vez para aqueles que o esperam. Quem é que esperam o Senhor Jesus? A igreja.
a igreja aguarda. A igreja do Senhor foi a que testemunhou a subida, a ascensão de Cristo aos céus. Cristo não estava, após a sua ressurreição, aparecendo a todo o povo. Ele apareceu para a sua igreja. Ele virá novamente para buscar a sua igreja. Eu espero que você também, não é? E você que está me assistindo, que seja também parte dessa igreja. Então ele virá para buscar o seu povo, a sua igreja, não é? Ele virá de maneira secreta nesse sentido. Após o arrebatamento, sim, o mundo saberá de que algo aconteceu. O que o mundo falará sobre esse evento, assunto talvez para um outro vídeo, mas o fato é que a igreja do Senhor será arrebatada antes desse grande momento do dia da ira do Senhor, descrita em Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, falando da ira, capítulo 1 já de Tessalonicenses também fala sobre isso, né? Que a igreja do Senhor será poupada, será livrada. Apocalipse capítulo 13, versículo 10, diz: porque você foi fiel, guardou a minha palavra, também eu te livrarei desse dia de ira, da ira que está por vir sobre todo o mundo. Então, vivemos os dias do princípio de dores. Portanto, anima-me a falar a você que esteja ciente disso. Vivemos esse tempo e o que isso muda para nós? Para mim ou para a igreja do Senhor, não muda em nada, porque nós somos chamados para sermos fiéis, permanecermos com o Senhor. O que muda é esse senso de urgência que temos para o evangelismo. O que muda é esse entendimento que temos que esse é o momento final da igreja do Senhor aqui na terra, em que nós devemos então evangelizar, falar àqueles que ainda hão de crer, àqueles que ainda ouvirão e render-se-ão aos pés do Senhor Jesus. Warren Wiersbe, na sua enciclopédia, seu comentário bíblico, ele fala sobre esse momento. Basta, se você tem essa enciclopédia ou quiser conhecer, adquira. Ela, em Mateus capítulo 24, ele dá a interpretação sobre isso. Nas cartas de Tessalonicenses, ele dá a interpretação sobre isso. Em Apocalipse, no livro de Daniel. Então temos vários textos que apontam para esse momento e eu e você precisamos sim estar preparados. John MacArthur, ele fala sobre esse momento também. C.A. Scofield fala sobre esse momento também. Então muitos homens de Deus, John Nelson Darby, do século XVIII, ele fala sobre isso também. Então várias pessoas falaram e eu quero ser mais um a estar alertando a igreja, falando que breve Cristo virá para buscar a sua igreja. Estamos vivendo esse princípio das dores, esse tempo que nos sinaliza, breve Jesus virá para buscar a sua igreja. Te vejo no próximo vídeo. Lembre-se, se você está vendo no Instagram, curta esse vídeo, deixe seu comentário, tem um aviãozinho logo abaixo, envie para outras pessoas. Se você está vendo no YouTube, inscreva-se em meu canal, deixe seu comentário, também serve para o Facebook. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, graça e paz.